Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Fogão, que está se preparando para a final da Libertadores. Lembrando que o Botafogo tem jogo antes pelo Campeonato Brasileiro, mas o foco principal a gente sabe que é a Libertadores. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando sobre isso e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Os uruguaios presos aqui no Brasil na partida de ida, depois de toda aquela confusão no Recreio dos Bandeirantes, que fica aqui pertinho, em que eles destruíram quiosques e colocaram fogo também em motos. Então, o Botafogo corre risco de pagar uma multa de até R$100 mil. Bruno Mari, volto com vocês. Perfeito, Roberta, obrigado, viu? Ainda tem essa questão, então, envolvendo essa possibilidade aí de multa para o Botafogo. Verdade, tudo bem? Beijo pra vocês, boa tarde pessoal. Hoje a gente se afastou da chuva e tá aqui com a praia também de fundo. Hoje um dia então de mormaço aqui no Rio de Janeiro. Dia também da reapresentação do Botafogo. Depois de 4 dias de folga, agora é reta final decisiva. O próximo compromisso, então, contra o Atlético Mineiro no dia 20. E aí, o técnico Arthur Jorge precisa ver como é que vai montar esse elenco, porque 6 atletas foram convocados nesse período, 5 titulares. E ali na frente, os 4 atacantes, né? O Almada, Savarino, Igor Jesus e também o Luiz Henrique. Igor Jesus vai ser titular hoje, inclusive, com a camisa da seleção brasileira. Como esses jogadores voltam um dia antes, praticamente, dessa partida diante do Atlético, então eles vão ter pouco tempo ali para recuperação e o técnico vai precisar ver quem está bem fisicamente. A parte positiva é que o setor ofensivo hoje do Botafogo não tem jogadores no departamento médico. O Jefinho, por exemplo, está à disposição. Lembrando, tem o Tiquinho Soares, Matheus Martins, Oscar Romero e também o Júnior Santos, artilheiro do time na temporada, com 19 gols marcados. Ele que retornou contra o Grêmio, aí voltou a sentir o joelho, mas diante do Vasco, no Clássico, fez gol, entrou no decorrer da partida e se mostrou até aliviado. Quem sabe, então, pode voltar a ser titular dessa equipe, ele que já foi muito importante em vários momentos, de repente é uma oportunidade para voltar a ser escalado entre os 11, até porque com esses convocados isso vai impactar muito nas escolhas do técnico Arthur Jorge. Faltam 5 jogos no Campeonato Brasileiro, tem ainda a final da Libertadores, ou seja, esse final de ano muito importante para o Botafogo, que é o líder do Brasileirão, está na decisão então da Conmebol Libertadores. Bruno, Mari, volto com vocês. Valeu, vamos seguir, Roberta, vamos seguir no Rio? Vamos sim. E o Botafogo já está se preparando para essa reta aí decisiva do final do ano, né? Brasileirão e também a decisão da Libertadores. A torcida alvinegra promete lotar Buenos Aires. Rodou. Reta final de temporada com grandes objetivos para um time glorioso. O elenco do alvinegro ganhou folga de 4 dias para dar um alívio durante a data FIFA e se reapresenta hoje. Um elenco com forças renovadas para as missões importantes que a equipe tem pela frente. A começar pelos jogos fora de casa. Até o final do Brasileirão, o Botafogo terá 3 jogos longe do Nilton Santos. São eles Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras. Mas conta com um bom desempenho jogando fora de seus domínios. O Botafogo é o melhor visitante do Brasileirão. Em 16 jogos fora, são 9 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, com 64% de aproveitamento. E jogando em casa, o time pode contar com o reforço da torcida, que vem ao longo da temporada sendo essencial para a equipe. O clube já abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Vitória. A partida será a penúltima no Nilton Santos e vai marcar a despedida do time em casa rumo à final da Libertadores, que, por sinal, também terá uma grande presença de alvinegros. Segundo a TV TYC Esportes da Argentina, a torcida do Botafogo já comprou 40 mil ingressos para a partida mais importante do ano, enquanto a do Atlético Mineiro adquiriu apenas 10 mil. Seja em casa ou fora, os alvinegros prometem uma grande festa e apoio para o time que pode terminar o ano com 2 importantes títulos para o clube. Botafogo. Oi, minha lavareda! Ih, a torcida do Botafogo é pequena. Não vai pra Argentina. Não vai pro Engenhão. Já viu que eles falam, Engenhão? Não vai pro Engenhão. Vai parar na Argentina? Lucas Pedrosa, 40 mil vendidos
pro lado do Botafogo. Atrás do gol tem o chamado setor centenário. São 22 mil para cada lado, né? 22 mil para o Atlético, 22 mil para o Fogão. Em menos de 2 dias, a torcida do Botafogo já lotou esse setor. E aí, nas laterais, tem os setores, né, separadinhos ali, alguns misturados e tal. E aí, são mais, juntando tudo, 40 mil botafoguenses dentro do Monumental, em plena Argentina, para torcer pro dia mais... um dos dias mais importantes da história do Botafogo, Lucas Pedrosa. Sim, sem dúvida, isso mostra a importância que a própria torcida está dando para isso. Eu acho que todo torcedor do Botafogo sonhou com isso nos últimos anos. E a galera vem abraçando, cara. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas acredito que vários torcedores do Brasil inteiro estejam também indo, arrumando suas malas para a Argentina. E o Botafogo mostra mais uma vez como é um clube extremamente tradicional, como é um clube que também tem uma torcida nacional e vai lotar lá o Monumental de Núñez para, quem sabe, ver o seu time. Que se o futebol do Atlético Mineiro continuar dessa forma, o Botafogo, novamente, eu repito aqui, futebol, 90 minutos, tudo pode acontecer. Agora, campo e bola, a lógica da bola, o Botafogo é muito favorito por essa partida. Alex, por favor, traz o meu leque, eu tô começando a ficar um pouquinho nervosa. Ô, Vene Casagrande, o Pedrosa traz uma informação que é o Botafogo tem uma torcida nacional. E a gente aqui que trabalha com futebol carioca, a gente pode ter, assim, a honra de falar que as torcidas aqui do Rio de Janeiro têm torcidas nacionais. A gente está falando de Flamengo, de Vasco, de Fluminense e de Botafogo. Em todos os cantos do Brasil, as 4 torcidas aqui do nosso Rio de Janeiro estão espalhadas por esse país que é continental, né? É tamanho de um continente, mas é o nosso Brasil. Isso se explica por, em algum momento da história aí da comunicação do nosso Brasil, né? As ondas de rádio chegavam aqui direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Então as pessoas escutavam no radinho os jogos do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo e do Vasco. Essa é uma de algumas explicações para por que as torcidas do Rio de Janeiro são tão fortes também fora do estado do Rio de Janeiro, que a gente chama de off-Rio. São mais de 100 caravanas, Vene Casagrande, de todo o Brasil, dos 4 cantos do país, para ir para a Argentina. A gente não está falando só de torcedor aqui do Rio de Janeiro, não. A gente está falando do povo todo do Brasil, dos botafoguenses, pegando o ônibus, pegando o avião, pegando skate e indo para Buenos Aires, Vene. Fora as pessoas que vão vender carro para poder ir, que vão vender até gente. Já venderam, Vene. Se comprou. Já vendeu, já foi, já desafiou. É isso, para poder ir. Porque, assim, a gente está falando de um jogo, ali no VT, um bom VT da Alce, inclusive, ela falou que é o jogo mais importante. Eu discordo. É o jogo mais importante, não do ano, mas da história do Botafogo. Essa é a verdade. É a primeira vez que o Botafogo chega a uma final de Libertadores. Eu considero o título mais importante no cenário sul-americano. Sim. Inclusive, tem jogador que considera o título da Libertadores mais importante que o Mundial. Isso é verdade. O próprio Arrascaeta, na época que ganhou com a camisa do Flamengo, eu perguntei isso pra ele quando eu fiz uma entrevista com ele e eu fiquei até espantado com a resposta. Mas se a gente for parar e analisar, de fato, faz total sentido. E eu concordo com o Pedrosa. Eu estava até conversando com uma amiga minha antes do programa. Falei, cara, se o Atlético Mineiro enfrentar o Botafogo da forma que vem enfrentando o Flamengo, vai ser amassado. Porque eles tomaram baile do terceiro time, do terceiro ataque do Flamengo. Imagina pegar um Luiz Henrique, pegar um Savarino, pegar um Igor Jesus, pegar um Thiago Almada. Nossa, se o Atlético Mineiro não abrir o olho, é papo de levar um amasso. Mas é aquilo, né? A gente está falando de um jogo e é um jogo em campo neutro. Então, muita coisa pode acontecer, erro de arbitragem pode acontecer, muita coisa pode acontecer. Mas se a gente for falar aqui na lógica, a lógica é o Botafogo ser favorito, obviamente. Acabou? 15 dias, né? 15 dias, muita coisa muda no futebol. Na vida, Na vida. Tem gente que casa e se separa em 15 dias. Eu tô sendo aqui um cara cauteloso. A lógica hoje é essa. O Botafogo chega lá e, ó, massacrar. Tem um gelo aí, ô Alex? Tem um gelo? Também não sei. Pra eles secarem? Traz uma toalha também. E eu vou botar eles pra terminar de secar o gelo aí até o final do programa. Que secar? Somos todos fogão, Somos todos Botafogo. Vene Casagrande. Eu sou Botafogo. Eu sou Botafogo. Botafogo não tem nenhum título da Libertadores. O Atlético já tem um. Vocês estavam super legaizinhos, falando um monte de coisa legal. Comecei a ficar nervosa, pedi meu leque. Aí começa. Não sei o quê. E olha aí, não, Fernanda. A gente não pode aqui sair da razão. O Atlético Mineiro, com tudo que a gente falou, ainda tem grandes jogadores. Tem o Botafogo de olho também
na decisão da Libertadores. Agora sim, Roberto. Aí, sem casaco, sem chuva na cara, tá tudo certo. Hoje tá tudo certo, gente. Olha, tá até um mormaço por aqui. Hoje, então, não vou tomar banho de chuva, não. Acho que eu vou dar um mergulho no mar. Tudo bem, Bruno, Mari, Breiler, Marra? Bom dia pra vocês. Hoje é dia de reapresentação no Botafogo. Os jogadores, 4 horas da tarde, então, vão treinar no Lonier. E, claro, depois desses 4 dias de descanso, 4 dias de respiro, e agora vem essa reta final decisiva pela frente. Vale a gente lembrar que 6 jogadores foram convocados nesse período de data FIFA, então não estão, claro, à disposição do técnico Arthur Jorge, e eles vão retornar com 24 horas ou menos de 24 horas para o próximo compromisso, que é contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso vai impactar diretamente nas escolhas de Arthur Jorge. Mas vale a gente trazer também que 4 desses jogadores são ali do setor ofensivo. O Almada, o Igor Jesus, Savarino e Luiz Henrique. O Igor Jesus, que inclusive vai ser titular hoje com a camisa da seleção brasileira contra a Venezuela. O Luiz Henrique fica no banco de reservas e vão encarar inclusive o Savarino, companheiro de time. Mas aí, falando nisso, o técnico Arthur Jorge tem muitos jogadores à disposição no setor ofensivo, caso esses atletas voltem desgastados. Por exemplo, o Jefinho voltou de lesão, ainda não jogou desde o retorno, e o Júnior Santos, por exemplo, que ficou 5 meses fora, se recuperando de lesão, retornou contra o Grêmio, sentiu de novo o joelho, mas aí no clássico contra o Vasco voltou a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge, inclusive balançou as redes. O Júnior Santos, que mesmo fora durante todo esse tempo, continua sendo o artilheiro do Botafogo na temporada, com 19 gols marcados. Nesses jogos, o Júnior Santos entrou no decorrer da partida, então de repente pode começar como titular. E só para a gente fechar, a Conmebol abriu uma investigação contra o Botafogo depois da denúncia do Peñarol de um vídeo que está circulando nas redes sociais de botafoguenses simulando ali algemas no jogo de volta pela Conmebol Libertadores, e em referência. Líder do Campeonato Brasileiro da Série A, o Botafogo, o time não tem boas notícias. Para a data FIFA, cedeu 6 jogadores e pode ter problema na partida contra o Galo, não pela Libertadores, e sim o próximo duelo na Série A, pro líder em busca do título. Dá uma olhadinha. Botafogo. Bola na trave. Zagueiro tirando em cima da linha. Goleiro fechando o gol. Tem dia que a bola insiste em não entrar. Nem o estádio Newton Santos lotado fez o Botafogo furar a retranca do Cuiabá. Com um empate sem gols, o alvinegro viu a vantagem na liderança do Brasileirão diminuir para 4 pontos, a 5 rodadas do fim. Nada que assuste a equipe de Arthur Jorge. Pelo menos é o que ele próprio garante. Para nós não impacta nada. Eu sei que para vocês e comunicação vai impactar e vão ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isto, porque eu também não me esqueço que há 4 jornadas atrás o Palmeiras era campeão porque ia receber o Botafogo e tinha um ponto só de desvantagem. Isto foram vocês, nunca eu disse aqui, mas vocês, e vocês imprensa, estou a generalizar, disseram que não, está entregue para o Palmeiras porque um ponto joga fogo, isto são favas contadas. Faltam 15 pontos muito difíceis de conquistar, muito difíceis mesmo. Sei também que os adversários não vão fazer 15 pontos. Não vão fazer 15 pontos. Nós temos a vantagem de 4 pontos, o que nos dá uma margem boa, mas não decisiva. E não podemos adormecer nessa vantagem. O elenco ganhou 4 dias de folga e só se reapresenta na quinta-feira. Esse será o último respiro sem jogos na temporada. Serão 10 dias sem partidas, período que pode ser importante para descansar alguns jogadores, fisicamente e mentalmente, e ajustar aspectos táticos. O Botafogo só volta a campo no dia 20, quando enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa em uma espécie de esquenta da final da Libertadores. O duelo vai acontecer um dia depois da maioria dos confrontos entre as seleções pelas eliminatórias, o que vai obrigar Arthur Jorge a mexer no time. Me parece um absurdo ter um jogo após as seleções jogarem, e estamos a falar que vamos ter a seleção brasileira a jogar aqui no Brasil, vamos ter uma seleção argentina a jogar em Buenos Aires, vamos ter uma seleção venezuelana a jogar no Chile, Paraguai, portanto temos jogadores espalhados por este continente fora,
e com menos de 24 horas ou 24 horas para tentar chegar ao jogo seguinte. Obviamente que isto vai ter impacto e influência naquilo que vai ser as minhas opções para o jogo do Atlético Mineiro? Sim, vai, obviamente. Se todos jogarem ou se todos derem um contributo para as suas seleções, fico eu, ficamos nós, fica o Botafogo, privado de poder ter esses jogadores, ou pelo menos na sua plenitude, para o jogo que vai ter de extrema importância. Ao todo, 6 jogadores do elenco alvinegro foram convocados: Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, Bastos e Gatito Fernandes. Os que atuarem por mais tempo nessa data FIFA devem ficar de fora, pelo menos, do time titular diante do Atlético Mineiro. Está chegando ao fim a temporada que pode vir a ser a mais gloriosa da história do clube, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A espera é longa, já são 29 anos sem o título de expressão, mas quem sabe os deuses do futebol não estejam preparando uma comemoração daquelas, em dose dupla. Quem tá com o time personalizado também é o Fogão. A gente escala de ponta a ponta. O Fogão aproveita o último respiro para descansar antes da reta final, da reta decisiva para jogar a Libertadores. E quem conta tudo pra gente, Igor Dorilov. Quer contar aqui ou no VT? Lá no VT. No VT, então tá bom. Bola na trave. Zagueiro tirando em cima da linha. Goleiro fechando o gol. Tem dia que a bola insiste em não entrar. Nem o estádio Newton Santos lotado fez o Botafogo furar a retranca do Cuiabá. Com um empate sem gols, o alvinegro viu a vantagem na liderança do Brasileirão diminuir para 4 pontos, a 5 rodadas do fim. Nada que assuste a equipe de Arthur Jorge. Pelo menos é o que ele próprio garante. Para nós não impacta nada. Eu sei que para vocês e comunicação vai impactar e vão ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isto, porque eu também não me esqueço que há 4 jornadas atrás o Palmeiras era campeão porque ia receber o Botafogo e tinha um ponto só de desvantagem. Isto foram vocês, nunca eu disse aqui, mas vocês, e vocês imprensa, estou a generalizar, disseram que não, está entregue para o Palmeiras porque 1 ponto jogam em casa com o Botafogo, isto é, são favas contadas. Faltam 15 pontos muito difíceis de conquistar, muito difíceis mesmo. Sei também que os adversários não vão fazer 15 pontos. Não vão fazer 15 pontos. Nós temos a vantagem de 4 pontos, o que nos dá uma margem boa, mas não decisiva. E não podemos adormecer nessa vantagem. O elenco ganhou 4 dias de folga e só se reapresenta na quinta-feira. Esse será o último respiro sem jogos na temporada. Serão 10 dias sem partidas, período que pode ser importante para descansar alguns jogadores fisicamente e mentalmente e ajustar aspectos táticos. O Botafogo só volta a campo no dia 20, quando enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa em uma espécie de esquenta da final da Libertadores. O duelo vai acontecer um dia depois da maioria dos confrontos entre as seleções pelas eliminatórias, o que vai obrigar Arthur Jorge a mexer no time. Me parece um absurdo ter um jogo após as seleções jogarem, e estamos a falar que vamos ter a seleção brasileira a jogar aqui no Brasil, vamos ter uma seleção argentina a jogar em Buenos Aires, vamos ter uma seleção venezuelana a jogar no Chile, Paraguai, portanto temos jogadores espalhados por este continente fora e com menos de 24 horas ou 24 horas para tentar chegar ao jogo seguinte. Obviamente que isto vai ter impacto e influência naquilo que vai ser as minhas opções para o jogo do Atlético Mineiro? Sim, vai, obviamente. Se todos jogarem ou se todos derem um contributo para as suas seleções, fico eu, ficamos nós, fica o Botafogo, privado de poder ter esses jogadores, ou pelo menos na sua plenitude, para o jogo que vai ter de extrema importância. Ao todo, 6 jogadores do elenco alvinegro foram convocados: Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada, Bastos e Gatito Fernandes. Os que atuarem por mais tempo nessa data FIFA devem ficar de fora, pelo menos, do time titular diante do Atlético Mineiro. Está chegando ao fim a temporada que pode vir a ser a mais gloriosa da história do clube, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A espera é longa, já são 29 anos sem o título de expressão, mas quem sabe os deuses do futebol não estejam preparando uma comemoração daquelas, em dose dupla. Olha, tô olhando pra ali porque a televisão ali é gigante também, são 2 telões aqui. Que camisa linda! Eu e Dorileu elegemos aqui top 3 da história do Botafogo, não é isso, Dorileu?
Particularmente, eu não achei linda, não. Que isso, cara? Não achei. Cara, lá em cima a Bessa votou. Thiago falou que é linda. Não, eu acho a primeira camisa do Botafogo, a tradicional dessa coleção, pra mim é uma das melhores da história, assim. Muito bonita, mas essa amarela, assim... Eu não sou muito fã de camisas diferentes. Gosto mais das tradicionais. O senhor é velho de espírito, né? É. O senhor, Thiago, o senhor é conservador, né? O Thiago tava lá e não gostou também. Cortar o cabelo, depois a gente conversa. Bom, primeiro é o G4? Tá, então G4 não tem bota aquela pedrinha, pode ser qualquer música. Fernandão, meu capitão, o teu G4. Vamos botar na tela aqui, Joãozinho. Ó, a produção trabalhou dioturnamente, herculeamente, durante a madrugada para botar todos os confrontos desses 6 que estão brigando aí pelo G4. Fernandão, dê a sua avaliada, dá aquele confere e bote aí o seu G4. G4 ou G6? G4. G4, né, João? Tem 6 aqui. Pode ser o 6, já que você tá com 6 na mão aí. Para Fernandão, o campeão é o nosso Botafogo! Podia deixar por último pra fazer suspense. Eu vou fazer isso. O Fogão! Porque ele é grosso. Verdade. Lá ele. Vice-campeão Fortaleza, a melhor campanha do time nordestino da história do ponto corrido. O maior time do Nordeste com a melhor campanha. Isso é claro e natural. Claro e cristalino. Parabéns, Marcelo Paz, Vojvoda, Moisés e companhia. Quem é o terceiro? Palmeiras em terceiro, para a alegria da Abel Ferreira, que essa altura vai estar reclamando de juiz, bola, gramado. Quarto, Flamengo. Quinto, Inter. Olha o Inter aí, ó. E sexto, o nosso Super São Paulo, que é a Superbet. Quer se explicar? Não, a tabela diz por si só. O Botafogo tá embalado, acho que continua bem, não perde esse título, na minha opinião. É difícil, mas não perde, apesar da tabela dele ser muito difícil. Os 3 últimos jogos são difíceis pra caramba, mas são confrontos diretos. Então, o Botafogo tem totais chances de ser campeão. O Fortaleza vem numa batida muito interessante, dentro do que eu tenho visto. Tem um jogo difícil contra o Inter, mas pega Vitória e Atlético Goianiense, que já tá rebaixado, né, dentro dos 3 últimos jogos. O Palmeiras perdeu um pouco de ritmo, tá passando por uma oscilação técnica e física. Acho que o terceiro lugar tá de bom tamanho para ele. O Flamengo, por tudo que aconteceu no ano, poderia até ter atrapalhado um pouco mais os primeiros colocados, mas também tá de bom tamanho, o quarto lugar. Já tá com canequinha em casa, né? O Inter, cara, depois de tudo que aconteceu em Porto Alegre, o Inter ser quarto colocado é um feito maravilhoso do Roger Machado e do time do Internacional. E o São Paulo, acho que tá ali meio que... Peraí. Fala você, por favor. Querido, faz um sorrisinho aí ao lado. Do lado da sua lista. Pra galera que quer printar e te cobrar no final do ano. Aí, corta. Aí. Pois é, pessoal, a gente sabe aí que o Botafogo tá com 4 pontos à frente do segundo colocado, né? O Botafogo tá com 68 pontos. A gente sabe que o Botafogo vem de resultados aí no Campeonato Brasileiro não ruim. Muitos estão criticando. Você vê nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro foram 2 vitórias e 1 empate. Teve jogo, né, da Libertadores, né, a qual o Botafogo perdeu, mas saiu, né, vitorioso, passou para a final. Mas no Campeonato Brasileiro o Botafogo vem aí nos últimos 3 jogos, que é uma vitória contra o Bragantino fora de casa, uma vitória contra o Vasco de 3-0 em casa e um empate contra o Cuiabá de 0-0 em casa. E muitos estão criticando esse time do Botafogo, mas eu acredito que o Botafogo tem grande chance sim de ainda ser campeão, né, brasileiro. Lembrando que o próximo confronto do Botafogo é dia 20 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. A gente sabe que o Atlético Mineiro vai poupar alguns jogadores para essa final, né? A gente sabe que o Atlético Mineiro não vem bem aí, perdeu uma final. Então a gente vamos ver aí o que pode acontecer, né? O Botafogo ainda tem esse jogo contra o Atlético Mineiro. Depois, no dia 23, tem um jogo contra o Vitória no Newton Santos. E no dia 26 tem um confronto direto contra o Palmeiras. Dependendo desse jogo, o Botafogo já pode se consagrar campeão brasileiro, porque depois desse jogo só vai ter 6 pontos disputados. Então, nesses 6 pontos, se o Botafogo, né, continuar com essa margem de 4 pontos, né, e vencer esse jogo contra, né, o Palmeiras, o Botafogo abre 7 pontos de vantagem para 6 pontos disputados e se consagra campeão brasileiro em cima do Palmeiras. Então, muitos estão criticando, mas ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. A gente pode imaginar aí, né, segurar esses 4 pontos de vantagem
e enfrentar o Palmeiras com esses 4 pontos, ganhando do Palmeiras, vai para 7 pontos e não tem mais como o Palmeiras alcançar, porque são só 6 pontos disputados, né? Se a conta é 7, por mais que o Botafogo perdesse os últimos 2 jogos, que é contra o Inter e o São Paulo, o Botafogo ainda se consagraria campeão com 1 ponto de vantagem. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!